Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Xaropinho Comédias. Livro de Mateus, capítulo 6, verso do 9 ao 13. Pastor César, por favor, me ajude colocando os versículos aí. Livro de Mateus diz assim, versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Fabiana Andrade, seja bem-vinda, Fabiana. Deus abençoe. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só até aqui. Esse momento é o momento do Sermão da Montanha. Jesus, ele está proferindo o Sermão da Montanha, são 3 capítulos em Mateus 5 em diante. E chega uma hora que o pessoal pergunta como deve orar, e ele começa a ensinar a orar, e ele ensina a orar, fala, olha, ora assim, ó. Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa que Jesus fala é que você tem um pai. Você não está sozinho. Você não é órfão, tá? Você tem pai. Né? Você tem pai e ele não está, ele está. Pai nosso que estais. Ele está. Ele está, o verbo estar é um verbo que faz com que seja conjugado de tal forma que aquele que se encontra. Deus está e Deus está nos céus. Deus está conosco. Você tem um pai, ele está. Ele está aqui, ele está agora, ele está contigo, ele está no céu. Deus é. Aí, essa próxima frase, santificado seja o teu nome, é uma frase que ela traz um pouco de dificuldade para a gente compreender o que Jesus quer dizer com isso. Santificado seja o teu nome. Então é curioso, porque a palavra santo, quer dizer que é no hebraico kadosh, ela quer dizer separado, né? Mas ela quer dizer separado do contexto do senso comum, do contexto normal, daquilo que é normal. Então tem que separado é uma espécie de colocar acima, sobressair, né? Mas quem responde a essa questão é o profeta Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 23, o próprio Deus está dizendo o seguinte, que Deus ele explica o que ele considera santificar o nome dele. Né? Binho Rocha, boa noite, Deus abençoe. O que Deus considera santificar o nome dele? E sabe, então eu gostaria até se o pastor César puder colocar Ezequiel 36, verso 23 até o 25. Deus está usando o profeta Ezequiel para explicar o que ele considera santificado seja o nome dele. E Deus está dizendo assim, eu santificarei o meu nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio dele. Né? O 25 diz assim, então aspergirei água pura sobre vós e purificarei e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos e purificarei. Que Jesus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, que santificar o nome dele, aqui no livro de Ezequiel, é restaurar Jerusalém e a glória de Jerusalém, restaurar o povoado, restaurar restaurar a vontade dele. O povo de Israel estava destruído, estava assolado, estava cativo. E Deus está falando assim, eu vou santificar o meu nome. Deus está dizendo, eu vou santificar o meu nome. Como você vai santificar o seu nome? Eu vou restaurar Jerusalém. Israel vai voltar a ser o que era. Israel vai ter brilho novamente. Então, santificado seja o seu nome, vou restaurar você para o plano que eu sempre sonhei.
restaurar, santificar o nome. Quando você fala Deus, santifica o nome dele é santificado através da sua vida. E para ele santificar o nome dele através da sua vida, você tem que então passar a ser quem Jesus espera que você seja. Então, para Deus santificar o nome dele na sua vida, ele tem que te restaurar, ele tem que te levantar para santificar o nome dele na sua vida. Tá entendendo isso, não? Então, está escrito aqui, Ezequiel 36, 26, 25. Santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então, santificar o nome, então, é você sair do estado. Deus, ele santifica o nome dele na sua vida quando ele te tira do estado em que você está para um estado de fé, para um estado de fé plena, para um estado de ter Jesus, de ter Deus como o seu alvo, de ter Deus como a sua prioridade. O nome de Deus é santificado quando ele é prioridade na sua vida, porque se Deus for prioridade na sua vida, você então vai fazer o que ele quer, você vai obedecer a ele, você vai se submeter a ele, e se submetendo a ele, você vai ficar mais parecido com ele, e quando você fica parecido com ele, as pessoas olham para você e vê Deus em você, as pessoas veem Deus em você, e quando as pessoas veem Deus em você, o nome dele é santificado. O nome então assim, Pai Nosso, Deus está dizendo, ele teu Pai, que estás, ele está aqui agora, está no céu, porque ele é onipresente. Pai Nosso que estás comigo, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome. Você está dizendo para Deus o seguinte: me restaura, para que vejam em mim a tua glória. Você está dizendo para Deus o seguinte: me usa. Você está dizendo para Deus o seguinte: estou aqui, me levanta. Aí você na sequência diz assim, ó. Na sequência se diz assim: venha o teu reino. Meu irmão, você está pedindo para Deus trazer o reino dele sobre a sua vida. Se você está pedindo para trazer o reino dele sobre a sua vida, você está dizendo assim para Deus: o Senhor é meu presidente, porque reino fala, reino é uma como dizer assim, é uma nomenclatura política. Quando você fala para Deus, venha o teu reino, você está se colocando no reinado dele. Você está pedindo para o reinado dele se manifestar na sua vida. Você está dizendo para ele que o seu rei é ele, não é nenhum político. É ele. Ele é o seu rei. Você está dizendo, venha a nós o teu reino. Aí você na sequência diz assim: seja feita a sua vontade. Uau! Quando você fala, seja feita a sua vontade, queridos, você está dizendo para Deus o seguinte: a sua vontade vem em primeiro lugar na minha vida. A sua vontade é em primeiro na minha vida. Isso é para quem tem fé. Se você não tem fé, eu não aconselho você a orar, a repetir essa oração do Pai Nosso. Eu não aconselho você a orar do jeito que Jesus ensinou, se você não tem fé. Porque se você não tem fé, se você tem como prioridade a sua carreira profissional, não ore isso. Não entre por esse caminho. Porque você viverá sob conflito. Se a sua prioridade é a sua carreira profissional, você viverá sob conflito. Se a sua prioridade
são os teus planos, viverás sob conflito. Se a sua prioridade é o teu filho, é a tua família, viverás sob conflito. Porque quando você diz para Deus, seja feita a sua vontade, venha o teu reino, você está dizendo para Deus o seguinte: eu me submeto, eu sirvo ao teu reino e eu tiro as minhas prioridades para que o Senhor seja a prioridade na minha vida. Então, se você está dizendo que Deus é prioridade na sua vida, querido, então ele nos dá se você está dizendo que Deus é prioridade na sua vida, então resta simplesmente você ir marchando para cima das circunstâncias que Deus vem lhe trazendo. O que Deus está trazendo para a sua vida? É uma quarentena? Marcha. Por quê? Porque Ele é o teu rei e Ele vai ser feita a vontade dele e Ele está contigo. É uma quarentena que Deus trouxe? Marcha. Deus trouxe o Mar Vermelho? Marcha. Deus trouxe, sei lá o quê, um Jericó pela frente? Marcha. Ah, Deus trouxe uma terra prometida? Marche. Deus trouxe um deserto? Marche. Porque se a vontade é sua, quando você está diante do deserto, você não marcha para o deserto, você vai para o outro lado. A vontade é minha, eu que estou no controle. Se a vontade é sua, quando você vê o mar, você não marcha para cima do mar. Você vai tentar fazer negócio com o faraó. Porque é você que está no controle. A vontade é sua. Ninguém tem vontade de marchar para cima do mar. Ninguém em sã consciência marcha para cima do mar. Mas se a vontade, se Deus tem, se você crê que a vontade de Deus, ela é em primeiro lugar na sua vida, eu não sei o que Deus tem trazido para você, eu só tenho uma palavra para você: marche. Vai para cima, querido. Caminhe. Presta atenção aqui, estamos falando sobre fé. Estamos falando sobre fé. Se gostou do vídeo, seja membro do canal. Inscreva-se. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.